A grande verdade é a seguinte: o senhor ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, com medo de tomar ainda mais sanções do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ainda com medo de ser internado a qualquer momento, resolveu anunciar agora mesmo de que está desistindo de prender Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não será preso. Essa informação acaba de chegar. Essa informação que diz respeito à decisão de Alexandre de Moraes, após toda a discussão de se ele teria ou não descumprido medidas cautelares, ele que pediu ali, exigiu uma resposta da defesa de Jair Bolsonaro, que argumentaram dizendo: não compreendemos quais eram os limites exatos sobre comunicar-se, sobre se expor publicamente, sobre usar a rede social, mas ter ali a limitação de terceiros fazerem postagens. E logo depois que Bolsonaro soube da desistência do Xandão em prendê-lo, Bolsonaro imediatamente caiu em lágrimas durante um culto em uma igreja. Estamos aqui porque entendemos o nosso chamado, a nossa missão e as promessas que o Senhor tem para nós. É tanta covardia com um homem que não roubou um único centavo, com um homem que sempre defendeu a democracia. É muita covardia com um homem que teve o seu maior erro em defender a liberdade do povo brasileiro, que chega uma hora que um cara, mesmo da envergadura que Bolsonaro possui, acaba não aguentando. E percebam só a sinceridade de Bolsonaro dentro de um culto, no meio do povo, de maneira isolada, sem holofotes, ali, pedindo apenas para que toda essa covardia acabe com ele. Se Bolsonaro, eu quero deixar isso muito claro, tivesse roubado Petrobras, tivesse roubado Caixa Econômica Federal, BNDES, tivesse financiado ditaduras ao redor do mundo, se o Bolsonaro tivesse alimentado essa turminha da Lei Rouanet durante todos os seus 4 anos de governo, Bolsonaro não estaria passando por isso. Se Bolsonaro não tivesse cortado isso aqui, ó, da turminha da Globo, Bolsonaro não estava passando por tudo isso. Imagine você fazendo isso aqui no dia, multiplicado por 7 dias, portanto em uma semana fazendo isso, e multiplicado por 4 semanas fazendo isso aqui no final de um mês. Ou seja, 8.400. Saiba que é exatamente isso que eu estou pronto para te ensinar, utilizando a ferramenta mais poderosa da internet, chamada inteligência artificial. As IAs vieram para ficar e eu estou pronto para te ensinar um método que eu mesmo desenvolvi e já estou fazendo com que centenas de milhares de pessoas daqui do meu canal tenham uma nova realidade financeira. Para você saber todos os detalhes, saiba que é muito simples. Eu peço para que você fique até o finalzinho deste vídeo, pois é lá no final deste vídeo que eu vou te explicar todos os detalhes. É uma oportunidade séria, super em alta no mercado de trabalho, onde você vai vir trabalhar comigo aqui no meu gabinete e eu, Felipe Lintz, o seu vereador, vou ajudar você a mudar a sua vida a partir de hoje. Então não se esqueçam, lá no finalzinho deste vídeo eu vou te ensinar como que você vai chegar nestes resultados. Ué, voltou atrás, Xandão? Tá com medo de alguma coisa? Bom, pra quem até pouco tempo atrás vivia dizendo que iria fazer o que fosse preciso para, segundo ele mesmo, salvar a democracia, agora afinar desse jeito, dizer que Jair Bolsonaro não descumpriu nenhuma medida cautelar, muito pelo contrário, mesmo depois de ter exigido em 24 horas que Bolsonaro se explicasse por que ele tinha descumprido as medidas. Que estranho, mudou assim de ideia, de posição. Porque vocês entenderam? Olha só, se o Xandão dá 24 horas para os advogados de Bolsonaro explicar por que ele descumpriu as medidas cautelares, e aí depois volta atrás dizendo que não houve descumprimento e tá cancelando a prisão do Bolsonaro, então tem coisa aí. Mas saiba que esse comportamento do Xandão não é isolado, não é único, tá? O ministro Luiz Roberto Barroso, que até pouco tempo atrás tava lá todo com o microfone falando: nós derrotamos, acabamos com o bolsonarismo, perdeu o Mané, apesar dele ter afirmado várias vezes que jamais disse isso. Quando foi dar uma entrevista e foi perguntado o que ele achava de toda essa questão envolvendo o Bolsonaro e o Xandão, olha só como que ele reagiu. Presidente, eu vou insistir mais uma vez, só porque o STF é muito citado nos anúncios de sanção, inclusive com tentativa de interferência mesmo.
Como é que o senhor vê uma tentativa de interferência no judiciário brasileiro por um outro país? Nós não estamos comentando esse assunto. Estamos apenas cumprindo o nosso papel como a Constituição e a legislação brasileira determinam. Pianinho não falou nada, absolutamente nada. Resolveu ficar quieto e deixou muito claro que só vai se manifestar nos autos. Olha, nossa, que coisa! As coisas estão melhorando já por aqui, né? Mas é claro que a tradicional imprensa do nosso país vai fazer o papel de assessoria extraoficial e tentar alimentar ainda mais a boa imagem dessa turma do Supremo. Inclusive, eles vão tentar afirmar que o Brasil segue democrático e que não existe nenhuma ditadura por aqui. Bom, talvez, pensando nessa linha, uma apresentadora de um programa de TV resolveu convidar um advogado e imaginou que esta narrativa de que não existe ditadura no Brasil e que Bolsonaro não é um perseguido político iria prevalecer. Só que assim que ela passou a palavra para esse advogado, ele simplesmente lavou a alma do povo brasileiro. Agora, não tem a menor dúvida que o Supremo, de maneira geral, e o ministro Alexandre de Moraes, em particular, tem ultrapassado, e não por pouco, os limites que dentro da ação constitucional. Ele está disposto a acabar com a democracia para salvá-la, o que para mim é uma contradição em termos. Quer dizer, em particular essa última, né, no que diz respeito às entrevistas do Bolsonaro, é de uma ilegalidade atroz. Existe um editorial hoje no estado de São Paulo exatamente explorando isso. O Supremo tem avançado sim sobre liberdades individuais, né? Ele está completamente fora de controle. Quem disse isso? Eu falo isso, mas eu não sou o único a falar isso. Então o ministro Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio de Mello, falando exatamente a mesma coisa. Perdeu o controle, perdeu qualquer freio no que diz respeito. O Supremo pode, porque ninguém tem mais para quem recorrer, né? Ele tem o direito de errar por último e ele tem abusado do direito de errar por último. Não vai rolar impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu sou contra, também acho o cancelamento dos vistos é uma medida estúpida também. Agora, não vamos fechar os olhos para o fato de que a gente tem um desequilíbrio gigantesco entre poderes no Brasil. Chegou essa última de resolver o conflito quando teve o problema do IOF, né? Não chama para uma conciliação. Não existe essa figura na Constituição brasileira. Quer dizer, não tem como o ministro do Supremo falar, vem você aqui, vamos tentar fazer um acordo. Ou você decide ou não decide. Depois foi lá e decidiu. Como 80%, 90% dos casos, tem decidido em favor do Executivo, que também está meio esquisito, porque são decisões monocráticas. É verdade que liminares, mas decisão monocrática que vai ter uma repercussão na sociedade como um todo. E, em particular, aí já era uma decisão, inclusive, que retroagiu o efeito do imposto. Até a Receita Federal, que não é conhecida exatamente pelo bom senso, falou, não, retroativo, não vamos começar daqui para frente, senão vai dar um problema. Então, o Supremo perdeu o freio completamente. Temos 11 cabeças pensando, cada uma para um lado, e a sociedade atônita observando isso. E daqui eu vou para a cadeia. Sensacional! E o melhor que deixou... Sensacional! E o que... Sensacional! E é claro que o melhor ele resolveu deixar pro final. Escutaram? Olha só! E daqui eu vou pra cadeia. Se eu continuar falando isso, eu vou daqui pra cadeia. O advogado extremamente corajoso conseguiu calar a boca da militante, que tava ali, dando um sorrisinho irônico, e quando escutou uma dessa... Ixi! Ai, não acredito, ele escancarou a democracia do Xandão em meu próprio programa. Não, aí não dá. E a situação do Xandão, que já era ruim, está ficando ainda pior. Eu digo isso porque o senador Flávio Bolsonaro, durante uma entrevista, deixou muito claro que ele é defensor de uma internação o quanto antes desse sujeito. E eu acho que o Alexandre de Moraes precisa sim de uma ajuda profissional, Capelli. Ele está precisando, ele não está nas suas faculdades mentais normais. Eu acho que ele precisa de uma internação compulsória. É uma pessoa que está obcecada por Bolsonaro, que atropela a Constituição a todo momento para atingir o seu objetivo de prender o Bolsonaro. Eu acho que o Alexandre de Moraes, na minha percepção, é que ele está nessa fase. Ele não percebe mais que ele está doente,
E caberia à família, fica aqui a sugestão para a família do Alexandre de Moraes, para pede para ele tirar uma licença, vai procurar um psiquiatra da confiança dele, um psicólogo, fazer uma terapia. Eu já fiz terapia também, é importante, funcionou muito para mim, né? Te abre os horizontes, ali você consegue entender o que é que, no fundo, acaba te motivando a tomar algumas iniciativas na sua vida, muitas vezes que você, em condições normais, não tomaria. Boa hora de eu te explicar esta conta aqui. 300 é o que você pode fazer num único dia, vezes 7, portanto em uma semana dá isso aqui. Agora se a gente multiplicar vezes 4 semanas, nós estamos falando de mais de 8 mil. E detalhe, tudo que eu falo aqui eu provo, até porque eu, Felipe Lintz, o seu vereador, não vou colocar o meu mandato em risco para te oferecer algo que efetivamente não pode funcionar. Tanto é verdade que eu trouxe o depoimento do Henrique, seguidor daqui do meu canal, que entendeu essa conta que eu fiz aqui pra ele e agora não quer parar mais. Olha só. Seu método, fiz aqui todas as aulas e eu quero mostrar o que tem de mais importante que são os resultados. Cara, olha só o meu resultado, todos os dias aqui desse mês tendo resultado. Quero agradecer todo o seu suporte. Eu pude ver que não é um golpe, realmente é algo que faz total sentido. Ó, hoje eu já fiz R$89. Cara, valeu demais. Ou seja, isso aqui não se trata de golpe, joguinho ou qualquer outra armadilha que você já deve ter visto por aí na internet. Estou falando de números reais, de pessoas reais que estão utilizando a ferramenta mais poderosa da internet, que é a inteligência artificial, usando apenas o próprio computador ou celular conectado na internet para fazer estes números que eu estou te mostrando aqui. Então, para você começar hoje mesmo, saiba que é muito fácil. Você vai parar tudo que está fazendo e vai clicar agora mesmo no link que eu deixei no primeiro comentário que está logo aqui embaixo na descrição deste vídeo, ou no link que eu deixei no primeiro comentário fixado também logo aqui abaixo. Imediatamente você vai ser levado para uma outra página onde eu vou te explicar todos os detalhes. E assim você vai começar a mudar a realidade financeira sua e de toda a sua família. E detalhe, estou falando de um método muito simples que não importa se você tem habilidade com a internet, não interessa se você tem 30, 40, 50, 60 anos ou até mais, pois é um método muito simples onde você vai precisar apenas copiar e colar o que eu vou te mostrar. Apenas com seu celular ou computador conectado na internet, repito, estes números que estão aqui, por dia, por semana e por mês, podem ser a realidade. Então não perca tempo, clique agora mesmo neste link que está logo aqui embaixo na descrição deste vídeo ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado logo aqui abaixo. Tô te esperando.